O fenômeno Lázaro. De onde nós viemos? Por que estamos aqui? Para onde vamos? A nossa existência na Terra seria apenas uma mera questão do acaso? Um ato aleatório de coincidência cósmica? Ou existe realmente outro mundo além do que vemos? Desde o início dos tempos, a maioria das culturas demonstra sua crença na vida após a morte. Os antigos egípcios acreditavam que, ao morrer, eles também fariam uma viagem para outro mundo onde levariam uma nova vida. Por isso, pagavam grandes somas de dinheiro para terem seus corpos devidamente preservados, pois acreditavam que seriam submetidos a um teste do outro lado. Crenças semelhantes podem ser encontradas junto a grandes civilizações da Grécia e de Roma, e em várias culturas longínquas como a dos Maias, dos Incas, nas Américas Central e do Sul, a Khoisan na África do Sul e os povos aborígenes da Austrália. Mais tarde, em especial na Idade Média, a vida era dominada pelo medo dos demônios e o terror da maldição. Ao longo dos tempos, poetas e escritores interpretaram os ensinamentos de Jesus e o que os autores bíblicos escreveram sobre céu e inferno. Uma história em particular, narrada pelo próprio Jesus, era sobre o homem rico e Lázaro. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino. E havia um mendigo chamado Lázaro, que se deitara ao seu portão, cheio de chagas, e ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. Agora, o homem rico se alimentava suntuosamente todos os dias, festejando e comendo a seu bel prazer. Mas chegou o dia em que o rico também morreu e despertou no Hades. Enquanto era atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito aqui. Meu filho, lembre-se que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto Lázaro recebeu coisas más. Agora ele está em paz e você em sofrimento. Além disso, entre você e nós há um grande abismo que ninguém pode atravessar. Abraão, mande Lázaro à casa de meu pai. Por favor, eu imploro. Eu tenho 5 irmãos. Não deixe que venham para esse tormento. Seus irmãos podem seguir o que Moisés e os profetas pregam.
É o bastante para que fiquem seguros. Isso não basta. Se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles falassem, eles se voltariam para Deus. Se não ouvem Moisés e os profetas, tampouco se convencerão por alguém que surja dos mortos. Mas seria esta crença, esse instinto humano aparentemente universal, um mero produto de superstições e doutrinas religiosas? Ou haveria uma evidência científica real para apoiá-la? Atualmente, estudiosos e religiosos estão muito divididos. Alguns falam de reencarnação, outros da assimilação pela força vital universal. Ninguém tem certeza de nada. Ou tem? Perto do fim do século XX, surgiu um fenômeno onde as pessoas relatavam experiências de quase morte, também conhecidas como EQMS, nas quais encontravam algum tipo de realidade após a morte. A medicina moderna começou a se referir a esses casos como o fenômeno Lázaro, por causa de um outro personagem bíblico que também se chamava Lázaro e que foi ressuscitado por Jesus 4 dias após sua suposta morte. Mas o que é uma experiência de quase morte? O Dr. Jeff Long nos fala. Bem, conforme o termo experiência de quase morte sugere, essas pessoas sofrem um episódio no qual ficam gravemente comprometidas fisicamente. Geralmente é um mal físico que ocorre de repente ou no final de uma doença crônica. As experiências de quase morte são rapidamente associadas à parada da função cardíaca ou da função respiratória, e com muita frequência a ambas. E devido aos 10 segundos depois disso e ao EEG, que mede a atividade elétrica cerebral, fica totalmente plana, é inexplicável do ponto de vista médico que essas pessoas tenham uma experiência consciente. Há muito mais provas de que ocorrem mais coisas nas experiências de quase morte, o que não se explica do ponto de vista médico. Há pessoas cegas, inclusive de nascimento, que têm experiências de quase morte e, para a maioria, são experiências visuais, fato que é totalmente inexplicável do ponto de vista médico. São pessoas cegas cuja primeira experiência na vida em que enxergavam e podiam ver as coisas foi durante a experiência de quase morte. Não há outra explicação para isso. Há inúmeros relatos de pessoas que têm experiência de quase morte onde a consciência se separa do corpo. Por isso, de um ângulo privilegiado de suas consciências, elas conseguem ver e ouvir o que acontece em torno delas, enquanto estão sendo ressuscitadas. Frequentemente, elas conseguem ver com detalhes incríveis tudo o que acontece em volta. De todas as experiências de quase morte que estudei, onde a consciência se separa do corpo e dá para ver eventos do cotidiano, praticamente tudo que descreveram era totalmente plausível. E todas as experiências de quase morte que estudei, ao buscar confirmação do que viram, enquanto a consciência estava separada do corpo, todas as vezes, com exceção de um caso, tudo que viram e ouviram estava totalmente correto. E não há explicação para isso, para a consciência separada do corpo no momento de uma parada cardiopulmonar. Para aqueles que pensam que as experiências de quase morte não são legítimas, gostaria de lembrar que há pelo menos de 12 a 15 milhões de americanos que tiveram uma experiência de quase morte. É um número significativo de uma experiência comum que afeta tanto a vida deles que não importa a causa da experiência de quase morte, nem as ideias sobre por que ela ocorre. Creio que não há dúvida de que, devido ao número de vidas afetadas, faz sentido estudá-la. É um fenômeno incrível e são muitas as implicações oriundas dele.